Sabe quando a gente fala em automação, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Um monte de robô, linha de montagem super futurista e, claro, aquele medinho do que vai ser do nosso trabalho. Mas e se a verdadeira revolução da automação não tiver nada a ver com isso? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Essa é a pergunta de $1 milhão. A pulga atrás da orelha de muita gente. É o medo que vira manchete, que gera discussão. Só que, quando a gente para olhar o que as empresas estão fazendo de verdade, a resposta é bem mais interessante. E olha só que curioso, é muito mais humana. A diferença é gritante. De um lado, tem todo esse hype de ficção científica. Do outro, a realidade do dia a dia, o que está transformando os negócios agora. A automação de verdade não é sobre trocar pessoas por máquinas. É sobre repensar lá na base o jeito como a gente trabalha. Então, bora esquecer um pouco o hype e entender as regras que realmente estão valendo. É aqui que o jogo começa a virar. Existem umas verdades sobre automação que meio que vão contra o que todo mundo pensa, e elas mudam completamente o propósito da coisa. O foco, na real, não é a máquina, é como a máquina pode servir ao talento das pessoas. A primeira regra, e talvez a mais importante de todas, é essa. O objetivo de uma boa automação não é cortar a equipe, é libertar a equipe. É pegar aquelas tarefas repetitivas, sabe? Aquelas coisas mecânicas que comem um tempo e uma energia danada, para que a gente possa focar no que realmente gera valor. Na estratégia, na criatividade, no relacionamento. E isso não é só teoria não. O grupo Servopa, por exemplo, que é uma rede de concessionárias, falou isso com todas as letras. Lá na Danone, a história foi a mesma. A equipe se sentiu mais empoderada, mais valorizada. A tecnologia entra como uma ferramenta, mas o olhar humano, o julgamento final, isso continua sendo essencial para validar tudo. Sabe por que muito projeto de automação dá errado? Porque o pessoal já quer começar com o pé na porta tentando resolver o problema mais cabeludo da empresa. Mas a realidade mostra que o retorno mais rápido, mais garantido, vem justamente do contrário, de automatizar as tarefas que são simples, mas que se repetem 1 milhão de vezes. A consultoria Quality Digital tem uma analogia para isso que é ótima. Eles chamam de filé mignon. Pensa aí, controlar estoque, emitir nota fiscal, gerenciar o caixa. São processos simples, que alguém faz centenas de vezes no mês. Automatizar isso gera um alívio imediato e libera tempo para, aí sim, lá na frente, pensar nos problemas mais complexos. Agora, atenção para essa aqui, que é uma verdadeira virada de chave no jeito de pensar. Enquanto a empresa está lá buscando ser mais eficiente por dentro, o maior impacto da automação é sentido do lado de fora, na experiência do cliente. E não é sobre ter um aplicativo bonitinho, não. É sobre criar uma coisa muito mais poderosa: previsibilidade. E esse exemplo da Gavilon, uma empresa do agronegócio, é perfeito para ilustrar isso. O caminhoneiro que presta serviço para eles não está nem aí para o software que a empresa usa. O que importa para ele é receber o frete em dia e não ficar mofando na fila. E a automação que garante isso. Para o cliente, a melhor tecnologia é aquela que simplesmente funciona, sabe? Tão bem que ela se torna invisível. Ok, então já vimos os princípios gerais. Agora vamos colocar uma lupa em cima de uma função bem específica e muito humana para ver o impacto disso na prática. Vamos falar sobre como o trabalho de quem vende está se transformando. A tecnologia está meio que aposentando aquele papel do tirador de pedido, sabe? Aquele profissional que só anota o que o cliente já decidiu comprar. Essa função, sim, é vulnerável. Mas, ao fazer isso, ela abre espaço para o vendedor se tornar um verdadeiro gestor de relacionamentos. A tecnologia vira um copiloto que cuida da parte operacional, para que o ser humano possa focar na estratégia e em construir parcerias de verdade, daquelas que máquina nenhuma consegue replicar. E para se dar bem nesse novo cenário, as habilidades que importam também mudam. Se a tecnologia está cuidando do o quê e do como, o profissional do futuro vai se destacar dominando o porquê. E aí entram competências que são profundamente humanas. A capacidade de criar confiança, de ser flexível, de entender de verdade a dor do cliente, de olhar para um monte de dados e transformar aquilo em um conselho valioso. Muito bem, a gente já entendeu o porquê da coisa toda. Mas, e na prática? Como é que um projeto de automação sai do papel e vira realidade? O processo é bem menos caótico do que parece. Na verdade, costuma seguir um roteiro bem estruturado. Geralmente, a jornada de um projeto desses tem 4 grandes fases. Tudo começa com o diagnóstico para entender as dores e as necessidades. Depois vem a implementação, que é botar a ferramenta para rodar. Em seguida, uma parte que é crucial, o treinamento da equipe. E por fim, o suporte contínuo, porque não é só instalar e ir embora, sabe? É um processo. E tudo isso nos leva à grande conclusão.
Se a gente juntar todas essas peças, fica claro que o sucesso da automação tem menos a ver com o quão sofisticada é a tecnologia e muito mais a ver com o quão clara é a estratégia. No fim do dia, o objetivo é expandir a capacidade humana. Então, o pulo do gato é este aqui. O valor real não está só em fazer as mesmas coisas de um jeito mais rápido. O valor de verdade está em pegar esse tempo e esse talento que foram liberados e reinvestir. Reinvestir em inovação, em aprofundar o relacionamento com os clientes, em descobrir novas oportunidades que antes estavam escondidas debaixo de um monte de tarefa manual. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar. Imagina só, se amanhã a tarefa mais chata e repetitiva de uma equipe simplesmente sumisse, o que nasceria no lugar? Que novas ideias, que novos projetos? A automação não é o fim da história. Na verdade, ela é o começo de uma pergunta muito mais legal sobre o que as pessoas são capazes de criar quando finalmente têm liberdade para isso.